Antes, nós já somos um país cristão, sem dizer que quem mais obedece o evangelho no Brasil, frequentemente, são os espíritas kardecistas, nas suas práticas, nas suas boas obras e na sua descrição. São mais parecidos com o que Jesus mandou a gente viver, amando a Deus no próximo, do que sejam os católicos ainda majoritários ou os evangélicos querendo se tornar majoritários. Agora, todo mundo quer poder. Reino de Deus para um evangélico hoje, vocês viram nos últimos 4 anos que eles sentiram que o reino de Deus tinha chegado. A grande declaração é: Deus mandou esse servo. Esse homem é o nosso ser messiânico que veio abrir as portas do reino de Deus. E o reino de Deus era dinheiro, prefeito só recebe se for da mão do pastor, era grana para colocar nos canais e nas rádios cristãos verbas desproporcionais ao alcance deles. O reino de Deus era boicotar as mídias que têm verdadeiro alcance de audiência, mas os pastores ficavam felizes dizendo o dinheiro que iria para a empresa tal de comunicação está vindo para nós, que coisa boa, é o reino de Deus sobre nós. É a tal da teologia do domínio, do reinar em glória com Cristo no mundo. Isso é para eles o reino de Deus. É essa dominação que Jesus disse: tal não seja assim entre vós. Jesus disse: entre vós não será como é entre os governadores, os príncipes, os reis e os imperadores. Não, isso é o mundo. Entre vós não será assim, ao contrário. O menor é o maior, o que serve é o proeminente. Aquele que dá a sua vida é quem está ranqueado invisivelmente aos olhos de Deus, de tal maneira que ninguém enxergue ninguém. Que quanto mais o serviço seja feito em amor, sincero, discreto, sem trombeteamento farisaico, sem ficar na esquina dizendo: ó Deus, obrigado, porque tu me deste a bênção de dar uma oferta enorme que salvou a nossa igreja. Tudo isso é obra de fariseu, de hipócrita, de mascarado, mas é isso que vocês chamam de reino de Deus. Reino de Deus está crescendo. Aí o que é? Compramos mais uma rádio. Reino de Deus está crescendo. O que é? Ganhamos mais um canal de televisão. O reino de Deus está crescendo. O que é? Fizemos um templo em Cuiabá para 80 mil pessoas. O reino de Deus está crescendo. O que é? A estatística demonstrou que tem mais evangélicos agora do que no censo anterior. O reino de Deus está crescendo. Por quê? Porque a nossa bancada de crentes aumentou. O reino de Deus tem todas as caras que você queira, menos aquela do Evangelho segundo Jesus. E aqui se diz que Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando. Era algo que ele fazia continuamente. Era o grito de libertação que Paulo dá em Colossenses 1,13, quando diz: ele nos libertou do império das trevas. Do império das trevas. Note bem, a denúncia contra os romanos, subjacente, porém presente. Porque o único império, nos dias de Paulo, era o romano. Do conhecimento dele, na visibilidade do mundo dele, era o Império Romano. Aí ele usa justamente essa palavra, essa designação de governo, de dominação multirreino, espalhada por todos os países onde os romanos alcançaram, e ele chama isso de Império das Trevas. E diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou pela conversão, pela regeneração, pela metanoia, pelo arrependimento, pela nova consciência, pela mudança de caráter, de sentimento, de emoção, de conduta, de atitude crescentes na direção do mandamento, do amor que se expressa no trato relacional para com a vida, segundo Jesus ensinava, ensinando o reino de Deus.
e, sobretudo, ensinando que o reino de Deus não vinha com visível aparência. O reino de Deus jamais seria Constantino, chegando no quarto século, se os cristãos traumatizados de sofrimento não tivessem aberto mão da consciência do evangelho sobre o reino de Deus e abraçado o subterfúgio que destruiu o ocidente da terra até o dia de hoje, porque criou o cristianismo, que é uma perversão do evangelho e é o pior inimigo do evangelho simples de Jesus. Então, Jesus disse e dizia: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não procurem aqui, ali, nem acolá. Se alguém disser, está no deserto, não vão atrás. Se alguém indicar uma montanha sagrada, santa, onde esteja o reino de Deus, é mentira. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Só virá com visível aparência quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando vier o Filho do Homem. Aí o reino de Deus virá com visível aparência. Por enquanto, Jesus disse, afirmou, asseverou e garantiu que o reino de Deus não tem nenhuma visibilização. Eu me lembro quando o Robert Schuller construiu a Catedral de Cristal lá em Orange County, na Califórnia, e ele tinha a jactância de dizer que era a catedral mais bonita do mundo, que aquilo tinha sido erguida para a glória do reino de Deus. Aí aquilo não sobreviveu à vida dele. Ele ficou velho, não podia mais tocar, era ele que era só o charme do lugar. O filho não conseguia tocar. Conclusão, o lugar implodiu. O que comprou foi a Igreja Católica e fez uma catedral católica lá que está sendo utilizada para cultos bonitos, para missas bonitas, porque o lugar é bonito, só isso. Mas o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus disse, e a expressão é cunhada em Lucas, no capítulo 17, quando ele diz: o reino de Deus está dentro em vós. E ele ensina, portanto, aonde ele vai, as pessoas a abrirem o coração para a realeza do mandamento de Deus, do amor de Deus, da obediência ao mandamento de Deus, que não era uma decoreba da Torá, nem disso nem daquilo, era o aprendizado do ensino dele, que só vai crescer aos nossos sentidos à medida em que a gente prossiga em Mateus. O reino de Deus é a obediência ao mandamento de Deus. O reino de Deus é o reinado da soberania de Deus no meu coração, sobre os meus pensamentos. É a submissão da minha mente à mente de Cristo. É a adoção dos valores e dos significados de Jesus para a minha vida. Quando eu me disponho a olhar assim, a viver assim, a interpretar assim, a ser assim, o reino de Deus me habita. E eu sou um cidadão do reino. Ou, como Paulo gostava de dizer, nós nos tornamos, quando somos esses seres habitados pelo reino de Deus, somos embaixadores de Deus nesse mundo tenebroso. Como Pedro disse, no qual nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Isso é o reino de Deus que Jesus anunciava, essa submissão ao mandamento de Deus, onde há vida. No mandamento de Deus há cura. No mandamento de Deus que é amor, existe saúde mental. Existem todas as formas de atendimento para a necessidade humana, de melhoramento para a vida humana. Quando você entende, internaliza e deixa o reino se expandir dentro de você, como nós terminamos no dia de ontem falando de discipulado. É a mesma coisa. É deixar crescer em todas as dimensões, pregando o evangelho do reino de Deus e outra vez um gerúndio, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Toda sorte. Todo tipo. Qualquer tipo. Aí eu me lembro que, quando eu entrei na internet,
assim, de maneira mais próxima, porque antes eu só deixava que as minhas coisas fossem publicadas, mas eu mesmo não tinha muita paciência para a internet. Embora eu tenha tido a primeira revista na internet, um monte de coisas em primeiro lugar na internet do que qualquer outro grupo. Mas eu mesmo não ia muito lá, eu era mais de TV aberta, de coisas grandes e tudo mais. Mas quando eu comecei a ir, eu comecei a encontrar tanta idiotice, tanta loucura. E, por exemplo, a afirmação das pessoas de que não criam em Jesus porque nunca leram nos evangelhos que Jesus tivesse feito um indivíduo sem perna, ter a perna crescida. Se eles vissem algum milagre que chegasse dizendo, veio um homem perneta, que não tinha perna, do joelho para baixo, e Jesus impondo as mãos sobre ele, a perna dele cresceu. Se eu visse isso, eu creria em Jesus. E eu achava esses ateísmozinhos, que eram de evangélicos, que tinham ficado traumatizados na igreja, uma geração inteira disse que tinha ficado ateia de nada, eram uns ateia de alcateia, só isso. Então, e tanto é que acabaram numa rapidez, não aguentaram nem uns tapinhas. Pois bem, coisa idiota. Você vê Jesus tirar um cara podre da sepultura depois de 4 dias. Com as irmãs dizendo, não abre a pedra não, não tira daí não, porque vai ser uma catinga horrorosa. A gente já o colocou aí porque ele estava cheirando mal, ele está podre, Jesus. Aí Jesus manda tirar a pedra, deixa o fedor vir. É uma palavra que eu nem gosto muito de usar, eu acho ela uma palavra muito agressiva, fedor. Mas é o mau cheiro, o mau odor, a putrefação, sair lá de dentro. E aí ele diz, Lázaro, vem para fora. E o cérebro do cara estava em liquefação, o fígado do cara estava lá começando a se liquefazer, o pulmão já estava liquefeito, o sangue dele tinha virado salmoura. Tudo nele estava em estado de deterioração avançada, inchado, fétido ao extremo. A língua dele de um tamanho imenso. Aí Jesus só o chama pelo nome, amigo, Lázaro. Não gritou, não precisou tocar trombeta, não fez sapatinho de fogo, não rodopiou nada, só disse, Lázaro, vem para fora. E mandou que o desatassem e saiu aquele que estivera morto. Aí o cara diz, não, isso aí não é o bastante para mim, eu queria que em algum lugar do Evangelho se dissesse que ele criou membros onde não havia membros. Pois olha, aqui mesmo, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, existe a inferência de que ele criou membros onde não havia membros, mas quando chegarmos lá eu vou falar com vocês. Embora isso seja uma tolice daqueles que estavam na onda alteia, da alcateia ex-evangélica. Mas ele vai e cura toda sorte. Toda sorte significa qualquer tipo, todo tipo de doença. Não houve ninguém doente de alguma coisa que tenha chegado a ele e não tenha sido curado. E aí tem uma distinção a respeito da qual até hoje existem dilemas científicos, que é a diferenciação entre doença e enfermidade. Apesar de que doença aqui se utiliza para designar doença, uma expressão grega que designa a doença tópica. Doença nos evangelhos, quase sempre, ou sempre, designa o aspecto tópico, visível, apontável, indicável. Era uma doença, como sofrer de alguma coisa grave, uma ferida, uma hemorragia, alguma coisa que tivesse topicidade. Isso eram todos os tipos de doença. E as enfermidades, quase sempre, se usam palavras latinas para designar enfermidade, infecção, moléstia. Todas essas outras palavras usadas aqui, o lunático, tem filologia romana.
Mas a enfermidade, diferentemente da doença, a enfermidade já era vista, mesmo aqui nos dias de Jesus, como um conjunto sindrômico, como alguma coisa que tinha adoecido o organismo por inteiro e que tinha variadas expressões de fraqueza. De modo que a doença é tópica e a enfermidade é sindrômica. É algum desencontro, um desarranjo orgânico grave que eles não conseguiam diagnosticar, mas que tinha gerado uma realidade que crescia de maneira crônica e que se expandia, enfraquecendo, debilitando, até matar a pessoa. Eram os enfermos. Tinha o doente, que era óbvio, e o enfermo tinha ficado enfermo. Ele está sofrendo de uma enfermidade mortal. Ele não era, mas ficou. Já o doente, frequentemente, alguns deles já vinham desde a mais tenra infância, carregando a toxicidade daquela limitação. Aí vem Jesus, e aqui se diz curando. É um gerúndio da graça, tocando, olhando, botando a mão na cabeça, ou só falando, fica curado, fica limpo, sim, eu quero. Ou alguém tocando nele, como a mulher do fluxo, e disse, ele parou e disse, eu senti que de mim saiu poder. De modo que ele vai, enquanto anda, por onde anda, onde quer que passe, ele frequenta a sinagoga se existir e se não houver resistência a ele. Ele anuncia o evangelho do reino de Deus. Chegou! E não vem num trono, nem vem com coroas, nem com diamantes. É uma coroação do coração submisso à vontade de Deus, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o mandamento de Deus. Contra tais coisas não existe lei, nem para ser levantada, nem perguntada, nem discutida. Quem vive assim transcendeu toda a lei. É isso que vocês têm que botar para dentro no coração, é a consciência do reino de Deus e de Deus como soberano na consciência de vocês. E curando todas as topicidades da infelicidade física, psíquica e orgânica do ser humano, doenças e enfermidades e moléstias, como a gente lê em outros lugares, como em Lucas 6, onde também são incluídos lunáticos. Aqui também os lunáticos ainda irão aparecer. Ele vai por toda parte fazendo isso. Olha só na sequência como os lunáticos vêm, curando os doentes e os enfermos, acometidos de várias enfermidades e também de tormentos, que significam as perturbações mentais. Você veja que aqui se diz no Evangelho tormentos, aí tem 2 pontos para explicar a natureza dos tormentos. Porque não tem tormento mais tormentoso do que o tormento mental. Se você tem uma dor no braço, pode ser horrorosa, mas é no braço, você sabe que é no braço. Se você tem qualquer que seja o desconforto tópico no corpo, ou identificável, por mais horroroso que seja, desconfortável que seja, ruim que seja, mas você sabe, tem nome, tem endereço, tem CEP a tua doença, tem designação, tem visibilização. A enfermidade também, naquele tempo não tinha ultrassom, mas o cara sabia que tinha uma coisa crescendo errada, o estômago estava inchando, devia ter uma tumoração, era uma enfermidade, porque ele não tinha nascido com aquilo, ele foi ficando assim, portanto é um conjunto de coisas orgânicas que está fazendo mal a ele, e não se sabia o que era. E tormentos, e aí se define que tormentos e de que natureza são esses tormentos. Preste atenção, aqui se diz, primeiro, os tormentos do espírito. São os endemoninhados. Aí vem a sua pergunta, não é? Caio, de onde vieram os endemoninhados? A gente não vê endemoninhado no deserto com Moisés. A gente não vê endemoninhado no tempo dos juízes. A gente não vê endemoninhado em outras ocorrências em Israel.
A gente não vê João Batista expulsando o demônio de ninguém. A gente, nas ocorrências do templo, não ouve falar de endemoninhados, mas de outro tipo de doença, de moléstia, de enfermidade. Mas na Galileia, dos gentios, está lotado de possesso. Para todo lado. De onde vieram esses possessos? Ora, isso decorreu da cultura circundante. Eram culturas variadas, de deuses que possuíam, de divindades que tomavam posse, de deuses perversos, de deuses ciumentos, de deuses malévolos, cultuados em centenas de templos à volta do Mar da Galileia, com seus cultos domésticos a essas divindades, com essas superstições, com todo esse acervo de crença no poder do mal, tomando conta da mente humana e tirando do ser humano a sua própria autonomia e autodeterminação. Esses eram os processos endemoninhados, e Jesus designa a maior parte, com exceção daquele que era o da legião do Gadareno. Aquele pergunta qual é o teu nome, e eles disseram legião é meu nome porque somos muitos. Mas, no geral, Jesus não pergunta o nome, ele apenas diz: espírito imundo sai deste homem. Ele associa aquela presença dominadora a um espírito da imundícia, um espírito da perversidade, um espírito da maldade. E aí você diz: quem são esses espíritos? São mortos ruins que ficaram presos aqui nas regiões superficiais do planeta e que procuram pousada, precisam de um corpo para se manifestar, são mortos humanos? E a resposta de algumas doutrinas entre nós e também em Israel poderia até ser, embora não fosse. Mas algumas pessoas, sem tanto conhecimento, imaginavam que quem sabe fosse. Entre nós, a maior parte das possessões no ambiente judaico-cristão são vistas como espíritos vinculados aos cultos de pessoas descendentes da África ou da cultura afro-ameríndia. Mas isso é o modo judaico-cristão, evangélico, pentecostal de interpretar, sem interpretar a Escritura. Simplesmente por causa do preconceito contra a escravatura e contra a cor negra e contra os cultos deles, qualquer que seja a figura batizada naqueles cultos com algum nome, entre nós ganha logo o apelido de demônio, mais forte, menos forte, ou isso ou aquilo. Mas é uma invenção do pentecostalismo brasileiro e latino-americano. Nem nos Estados Unidos você encontra isso, muito menos na Europa. Agora, nos dias de Jesus, quando ele dizia espírito imundo, sai dele, a maioria dos rabinos, dos que estudavam o fenômeno, dos interessados, pensavam coisa diferente. E eu já estou em 1h27, eu vou ter que parar. Pensavam coisa diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui agora, senão eu vou perder lá o meu dentista. E amanhã eu continuo explicando para vocês quem são os espíritos imundos. Deixa eu anotar aqui para não haver erro. Quem são os espíritos imundos no Evangelho? E você vai ficar muito interessado, não deve perder, porque até hoje você não sabe. Até hoje você me pergunta, até hoje você vai na valsa com o que dizem a você. Até hoje você vive numa ignorância absoluta a respeito de quem sejam esses espíritos imundos. Agora, para eu explicar, eu vou precisar de pelo menos uns 20 minutos de tempo para poder dar uma explicação, ainda que superficial, no entanto, minimamente satisfatória. Senhor Jesus, eu peço que essa tentativa de ensinar, como tu fazias, ensinar os da sinagoga e ensinar os da praça, os da rua, os do caminho, os que chegam aqui por outras perspectivas
por outras motivações e intenções, mas o meu desejo é o teu, é ensinar o Evangelho aos religiosos empedrados, ensinar o reino de Deus àqueles que estão sob o juízo atormentador das diversas angústias dessa vida. Libertar, trazer saúde humana, saúde orgânica, saúde psíquica, saúde mental, saúde espiritual, libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor. Permite que o coração de muita gente queira aprender, queira deixar de ser manada marcada pelos ferrões do engano que pastoreiam esse povo para a morte, cegos guiando cegos. Pelo amor do teu nome, permite que aqueles que estão aprendendo queiram compartilhar isso com outros e tragam outros. É o que eu te peço de todo o meu coração, Senhor Jesus, eu te peço de todo o meu coração, de todo o meu coração.